Louvado seja o nome de Jesus. Vamos compartilhar a última parte, não é isso? A última parte da série Epístola aos Filipenses, a Epístola da Alegria. Você vai abrir em Filipenses capítulo 4. Hoje é a 15ª mensagem, né? Estivemos aí praticamente 4 meses estudando, pregando a palavra de Deus, nos aprofundando nessa epístola, e hoje nós vamos encerrá-la com a graça de Deus. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 14. Você achou? Diz a palavra de Deus: todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Na semana passada nós falamos que o apóstolo Paulo, ele havia, no início do seu ministério na igreja de Filipos, recebido uma ajuda financeira, um donativo, e os anos haviam se passado, e ele, preso agora em Roma, ele estava recebendo pela segunda vez a ajuda financeira dessa igreja tão amorosa que era a igreja de Filipos. E ele fala: fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, ou seja, sendo participantes. Associar significa participar de alguma coisa com alguém, é ser co-participante. A evidência do caráter cristão não está somente quando nós nos preocupamos com os nossos irmãos e suas tribulações, mas é também quando nós fazemos algo para poder ajudá-lo, né? A igreja diz que ama, mas ela precisa demonstrar com ações, não é verdade? Quando nós dizemos eu amo fulano, nós precisamos demonstrar com atitudes. O amor, ele não pode ficar somente no campo da subjetividade, apenas no campo da teoria. Ele precisa se transformar em algo prático, e essa igreja conseguiu transformar em algo prático, que foi ajudar o apóstolo Paulo financeiramente. Vamos ajudar esse sujeito, vamos enviar donativos, contribuição. E ele falou: fizeste bem. Vocês fizestes bem, fizeram muito bem, entendo que se associando comigo nas minhas tribulações, nos momentos mais difíceis, vocês não somente me ajudaram orando, mas abençoando também o meu ministério, me sustentando também. Hoje em dia nós vemos uma certa resistência de muitos crentes. Eles acham que isso não é espiritual, ou que Jesus não está nesse negócio, mas Jesus está nesse negócio. Quando um homem de Deus, como um apóstolo, como um missionário, como um pregador, é fiel à palavra de Deus, é bíblico sim a igreja ajudar, sustentar estes homens, né? A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, aquele que prega o evangelho, que viva dele. E o apóstolo Paulo, de fato, estava na dependência de Deus, e obviamente Deus providencia pessoas para abençoar o apóstolo Paulo. Providenciou a igreja, né? A igreja, ela se associou com o apóstolo Paulo, ajudou financeiramente. Eu penso que a igreja precisa fazer isso, né? Como eu falei para os irmãos, Deus estava tocando no nosso coração. A gente ouve essas notícias de morte, de assassinatos, e muita gente precisa fazer alguma coisa, né? Precisamos sair das 4 paredes. É uma maneira de a gente pregar a palavra de Deus. Vamos botar uma caixa de som, vamos falar que Jesus é Deus, vamos botar lá, falar do amor de Deus, tocar uns louvores. Enquanto a gente está tocando os louvores, os irmãos estão abordando pessoas que estão passando, falando de Jesus para as pessoas. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus dessa maneira, se associando, sendo co-participante. É isso que Paulo entende. Vocês fizeram muito bem, isso é uma atitude cristã, uma atitude que serve a Deus, se associando comigo, se associando comigo. Então a igreja hoje em dia, ela precisa ter essa preocupação. Igrejas que têm condições financeiras precisam se preocupar sim em enviar missionários, em abrir novas frentes de trabalho. Igrejas que têm condições, têm material humano, recursos financeiros, recurso material, precisa sim sustentar missionários no campo, precisa sustentar um missionário, a sua família sim, dar todo o suporte para enviar missionários para lugares onde as pessoas são tão pobres, as pessoas não têm nenhum recurso. Ok? Então são as igrejas que têm recursos que mantêm esses homens pregando a palavra de Deus em lugares onde não se tem recurso. E ali fica evidenciado um amor cristão, um amor de Deus. O apóstolo Paulo estava feliz, irmão. O apóstolo Paulo estava contente porque a igreja de Filipos se associou, se tornou participante das tribulações de Paulo. Não somente orando por ele de longe, isso é importante, mas também ajudando, enviando o quê? Sustento para o homem de Deus. Amém?
O verso 15, ele expressa o seguinte: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Olha Paulo elogiando mais uma vez a igreja de Filipos. Olha, quando eu parti para a minha jornada missionária, nenhuma igreja, hein? Os Gálatas, os Coríntios, o pessoal de Tessalônica, nenhuma se associou comigo nessa jornada, nessa empreitada. Só vocês puderam entender o que significa essa dinâmica espiritual de dar e receber. Muitos cristãos não têm o hábito, não têm o coração aberto para dar. Mas como é bom receber, né, irmão? Como é bom receber. O crente gosta de receber. Muitas pessoas gostam só de receber. Mas Paulo estava elogiando a igreja de Filipos porque ela sabia tanto dar quanto receber. Ela aprendeu essa dinâmica no reino de Deus, de saber dar e receber. Você quer receber, querido? Então dê. É interessante que essa lei da semeadura, do dar para poder receber, é compreendida até mesmo por não crentes. Já contei isso aqui. Eu tenho lido um livro chamado Superclasse. Quem são as pessoas que dominam o mundo politicamente e financeiramente? E ali nesse livro ali, o autor conta que muitos bilionários norte-americanos têm o hábito de anualmente fazer doações milionárias para instituições de caridade. O cara não é cristão, o cara não tem Jesus, ele sente no coração de fazer isso. É um hábito dos milionários. A motivação, Deus é que vai julgar, mas ele dá. Não podemos julgar o coração dele, a motivação. Não é crente, ele dá. Perfeito? Mesmo se for por motivações erradas, ele está ajudando instituições de caridade, orfanatos, pesquisas científicas contra a AIDS, determinadas doenças, contra o câncer. O camarada vai lá e dá $100 milhões. Ele é bilionário, mas fez alguma coisa. Até entre os não crentes existe um hábito de doar, um hábito de dar. Eu me lembro que no ano de 2000 eu trabalhei em Copacabana, uma loja lá, e uma senhora era cliente lá, uma senhora era viúva, de boas condições, e ela perguntou lá para os vendedores, eu estava perto, ela falou assim: vocês conhecem alguém, uma jovem aqui que esteja grávida, que mora aqui perto? A pessoa: não conheço não, porque eu tenho um hábito de, se eu soubesse, eu descobrir alguma grávida, eu quero pagar todo o enxoval, eu quero abençoar, eu quero dar todo o enxoval, eu quero comprar as coisas para o bebê, eu quero comprar fogão, se depender eu faço bastante coisa. Eu fiquei viúva, ela dizia, fiquei viúva, meu marido deixou para mim uma bela pensão, aí eu tenho que ficar chamando os netos, tenho que ficar chamando o sobrinho para dar dinheiro para ele, roupa para ele, porque eu não tenho como gastar. Quase que faz assim: minha senhora, me adota como seu neto. Quase que eu pedi para ela: deixa eu ser seu neto. Eu falei: que bacana. Ou seja, ela era crente, tá? Eu moro em Copacabana, viúva lá, talvez de um desembargador, um baita de uma pensão. Ela não sabia com o que gastar, dizimista da casa de Deus e tal. Se você soubesse, ele me fala que eu quero abençoar, eu quero ajudar, eu quero fazer doações. Veja, ela aprendeu a receber e dar também. A igreja precisa aprender essa dinâmica que a igreja de Filipos praticava, amém, querido? Aprenda a dar para você poder receber, amém, querido? Tenha prazer de dar. A City fez aniversário essa semana e sinceramente eu tenho dificuldade. Eu fico perguntando assim: City, o que você quer ganhar? Ela ficou quieta, falou nada. Eu falei: não falou nada. Eu falei para a Letícia e para a Liz: o que tua mãe quer de presente? A Letícia falou: ela quer uma blusa. Eu falei: eu vou na loja de mulheres, eu escolhi blusa para ela. No mínimo vou comprar tudo errado. Comprar que blusa? Eu não sei comprar blusa de mulher. Aí passou o aniversário dela, não dei nada. Ela ficou quieta. Falei: vou preparar uma surpresa. Irmão, não sou de comprar essas coisas não. Onde eu entrei? Entrei no Cacau Show. Nunca tinha entrado ali para comprar nada. Aí vi, irmãos, um ursinho de pelúcia. Um ursinho de pelúcia todo embrulhadinho, uma caixinha de
chocolates, bombons da Cacau Show. Falei, meu Deus, tentou a ti mesmo, acho que vai agradar. Eu acho. Agrada, as mulheres agradam, né? Acertei na mosca, irmão. Ai, antes tarde do que nunca, o primeiro ursinho da minha vida. Valeu. Antes tarde do que nunca, né, irmão? Um ursinho bonitinho com chocolate. Graças a Deus eu consegui agradar ela. Isso tem que ser uma prática. Não é somente no aniversário da pessoa, né? Não é somente no dia do pastor, no dia da mãe, no dia da sogra, no dia do amigo. Nós temos que ter esse hábito de dar. Você quer receber? Dê. É a lei da semeadura, amém? Paulo estava dizendo que essa igreja sabia o que era isso, né? Olha que interessante. Nenhuma igreja se associou, participou comigo no tocante a dar e receber. Nem todo mundo tem, nem toda igreja tem o coração aberto. Existem igrejas financeiramente, poderosas, mas não sustentam um missionário. Existem igrejas financeiramente abastardas, poderiam montar um orfanato e pagarem vários professores para cuidar de crianças abandonadas, mas não. O pastor ou aquela igreja prefere dizer: nós temos R$1 milhão na conta, não investe no reino, não investe em nada. Uma palavra que o bispo Miguel disse para mim, eu nunca vou esquecer, quando eu fui pregar lá em Caxias. E ele chegou para mim no gabinete, antes de eu pregar, ele disse, entre outros assuntos, ele chegou nesse assunto e falou assim: pastor, quando uma igreja prospera financeiramente, pastor, a igreja ou o pastor ele tem a obrigação moral diante de Deus de investir todo aquele dinheiro no reino de Deus, amém? Se a igreja prospera, se a igreja está crescendo financeiramente, ela precisa investir no reino. E ela está se doando para as almas, consequentemente fazendo para Jesus. Então ela vai receber. O que ela vai receber do Senhor? Graça, sustento, poder espiritual, amém? Ela está se doando para Deus, está se doando para o reino, ela está investindo no reino. Então ela recebe o quê? Graça, bênçãos espirituais da parte do céu. Tu crê nisso, irmão? Agora, se uma igreja se gaba de ser rica, de ser abastada e não investe aquele dinheiro no reino, perdeu a visão. Ela não aprendeu, não se associou no tocante a dar e receber. É interessante que Paulo fala: senão unicamente vós outros. Interessante, né? Paulo está destacando, está dizendo que só a igreja de Filipos entendeu isso. Talvez fosse uma crítica velada do apóstolo às demais igrejas que não se preocuparam com ele. O que nós aprendemos com isso? Que existem igrejas que não entenderam isso. Existem crentes individualmente falando e igrejas que não entenderam essa dinâmica espiritual de dar e receber, não aprenderam. Paulo destaca que só foram eles. Ele faz questão de frisar: senão unicamente vocês. Que a igreja de Nova Vida de Arelon possa entender a dinâmica do dar e receber. Amém? Verso 16. Aí diz aqui: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha que interessante, né? Eles mandaram bastante para suprir as necessidades de Paulo. Paulo fala de uma igreja compromissada, irmãos. Fala do compromisso da igreja de Filipos em ser constante, né, no ato de suprir a necessidade do apóstolo. Uma igreja que se preocupa com os servos de Deus. Uma igreja que se preocupa em manter e sustentar o homem de Deus, enviando bastante para as suas necessidades. Vivemos um tempo confuso, né? Porque hoje em dia, muitos pregadores famosos, eles têm além do bastante para as necessidades dele. Como assim, pastor? É claro, é só você ver, de repente, algum líder religioso que possui um avião a jato de 50 milhões de reais. Por exemplo, não sei se pode dizer que foi um escândalo, mas foi uma constatação, que o Valdomiro Santiago, né, que é o apóstolo da Igreja Mundial, ele foi descoberto isso, né, que ele comprou em Mato Grosso uma fazenda de 52 milhões de reais. Pergunta-se, para quê? Para quê? Os membros vão para aquela fazenda tirar leite, ordenhar o leite da vaca, vão para lá?
Tudo que é vendido, todas as cabeças de gado, todo o leite que é produzido ali, o dinheiro é revertido para quem? Para os membros da igreja, para os necessitados? Não, é a fazenda dele. Ele comprou 52 milhões de reais. Irmão, é muito dinheiro, irmão, pelo amor de Deus. Você tem noção do que é 52 milhões de reais? Tem não? Nem eu. Mas 52 milhões de reais, eu digo assim, proporcionalmente, na questão física, o que é 52 milhões de reais? Cabe aqui em cima desse altar? Em várias malas, né? Aquele camarada, aquele deputado foi pego dentro de um apartamento, 50 milhões, foi? Várias malas, quando abriram, várias notas de 100, ou seja, são várias malas de 100 reais, aquelas notas bonitas. 52 milhões, ele comprou com o dinheiro da oferta do povo. Para quê? Para o rei de Deus? Para investir no reino? Não, é dele. É dele. Enquanto o apóstolo Paulo está ensinando que o que vier para suprir as necessidades dele já é o bastante, amém, querido? Já é o bastante. Mas você vai ver os camaradas, sabe, investindo para satisfazer seus luxos, pegando dinheiro do povo, comprando um avião de 50 milhões de reais, querido. Sabe por quê? Porque ele não pode mais pegar a ponte aérea Rio-São Paulo na companhia Gol nem na TAM. Ele não pode mais andar entre os mortais. Então tudo isso é vaidade. Tudo isso é uma distorção do evangelho que Paulo pregou e viveu. Evangelho não é isso não, irmão. Os camaradas construindo um templo em São Paulo, aonde já existe um lugar onde ele vai ser sepultado. Irmão, imagina eu dizer para irmão, vou ficar aqui minha vida toda, quando morrer você me joga aqui atrás desse templo, joga terra ali. Quem é, pastor, que está fazendo isso? É o seu Edir Macedo, você não sabia não? O templo de Salomão tem um lugar reservado, qual o nome? É jazigo, né? Jazigo perpétuo, para ele e toda a sua família serem sepultados lá. A semelhança da Basílica de São Pedro. Você sabe que todos os papas são sepultados lá na Basílica de São Pedro, um lugar separado para ficarem os caixões lá, as urnas dos papas que morrem. Uma imitação barata da Igreja Católica, né? Como pode isso, irmão? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo? Isso é o Evangelho do apóstolo Paulo? Era o que Paulo pregava? Paulo, que na sua simplicidade, olha, mas 2 vezes vocês me ajudaram bastante, o suficiente para quê? Para bancar o meu luxo, para que eu fosse um apóstolo, os apóstolos dos apóstolos, para que eu pudesse me gabar diante dos outros pregadores, para que percebesse que eu sou o cara que fez o cristianismo crescer. É isso mesmo? Não. Eu vejo aqui um apóstolo, um homem de Deus, o apóstolo Paulo, um homem simples. Ele estava contente com aquilo que estava chegando até ele, conseguia se vestir, conseguia comer, para ele estava de bom tamanho. Seria muito bom, né, se os pregadores pudessem se contentar com isso, né, queridos? Eu falei aqui, acho que foi na semana passada, né? O bispo Tito só foi conseguir comprar a casa própria dele, um apartamento, aliás, em São Paulo, agora, uns 3 anos atrás. Ele está com 82 anos. Você consegue se imaginar comprar sua casa própria com 79 anos de idade? Pastor, já consegui a minha com 20 e poucos, com 30 anos de idade, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Porque às vezes a vida do pastor é tão doida, tão louca. Eu estou aqui há 8 anos, acho que é a 5ª casa, né, que ele está morando, né? 5ª ou 6ª casa alugada. Estamos morando. Aquele pastor é meio doido, meio desureda assim. Quando você pensa que vai conseguir comprar algo, não compra. Deus não deixa, não sei o que acontece. Eu, por exemplo, não tenho casa própria. Entende? Mas a gente vai vivendo. Estou passando fome? Não. Almoço, tomo café e janto. Amém, querido? Amém. Tenho roupa e gravata e sapato? Amém. Tenho uma carruagem para me levar para cima e para baixo? Tem. Não é zero, mas tem. Amém, queridos? Tem gasolina para botar no carro? Tem. É o bastante, né, irmão? Amém, queridos? Que o nosso coração não se deixe de vislumbrar para essas coisas. A gente vê os camaradas vislumbrados pelo poder financeiro, pela ganância. Então isso é uma distorção do verdadeiro evangelho. Eu não estou dizendo, irmãos, que um pastor não possa prosperar. Existem pastores, olha só, existem pastores que antes de entrar para o ministério já eram bem sucedidos financeiramente, sim ou não?
O pastor Glaucio que veio pregar aqui, eu não sabia, estou vendo o pastor Glaucio entrando lá na garagem do estacionamento lá da igreja de Caxias, reunião de pastores, rapaz, só a carreta. Eu falei, meu Deus do céu, pastor Glaucio, meu Deus, ele não vive só no ministério, não. Eu fiquei sabendo, ele tem um escritório de advocacia lá no Botafogo, ele tem um apartamento, um big apartamento lá no Flamengo, ele sempre foi bem sucedido. Então ele troca de carro, todo ano ele troca de carro, só carreta, carro caro, mas ele tem, ok? Tem lá o emprego dele, o trabalho dele, e ninguém pode falar, o senhor está andando com esse carro de 100 mil reais por causa da oferta do povo. Ninguém fala isso, percebe? Então, existem pastores que já são bem sucedidos, existem pastores que vendem livros, existem pastores que são convidados a ir em lugares, são professores de teologia, então tem renda extra. Existem pastores que conseguem fazer aplicação, tá? Na Selic, no Tesouro, Direto, Bolsa de Valores, tem renda extra. Ele não depende de cada culto para comer. Então esses pastores prosperam. Não estou falando que esses pastores são proibidos de fazer isso. Ele pode ser empresário. Existem pastores que investem na área da construção civil. Conheci alguns pastores aqui em Araruama que compra terreno, levanta a casa, compra terreno 10 mil, levanta a casa, gastou 30, aí ele gastou ali 30, 40 mil, aí ele revende por 150 mil. Puf, aí pega aquele dinheiro. Tem dotes, tem um dom. E o fato dele ser pastor não significa que ele não tenha a liberdade de ter esses negócios. São negócios legítimos, legais. Não é proibido, Deus não proíbe. No caso aqui de Paulo, aqui, ele vivia, nesse momento aqui, ele estava preso, não tinha condições de trabalhar. Então ele entendia que era o suficiente o que a igreja de Filipos estava ajudando ele estava atendendo as suas necessidades. Muito bem, verso 17 diz aqui, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa, olha que interessante, é o fruto que aumente o vosso. Entendeu aqui, irmãos, que Paulo está falando? Interessante isso aqui, né? Paulo não queria que a igreja de Filipos pensasse que ele estava de olho no dinheiro dele. É isso que ele fala? Não que eu procure donativo, eu não estou preocupado só com isso. Meu interesse com vocês não é ficar recebendo só coisa de vocês. Não. O que realmente me interessa é o vosso crédito, é que aumente o vosso crédito diante de Deus. Quando vocês fazem isso, olha o que ele está falando em outras palavras. Quando vocês me ajudam, quando vocês abençoam o meu ministério, quando vocês me sustentam e permitem que eu continue pregando o Evangelho de Jesus Cristo, o crédito de vocês está aumentando diante de Deus. Vocês estão agradando a Deus. Vocês estão semeando no reino. Haverá colheita sim. E não é só colheita material, não. É colheita espiritual. A pessoa acha que quando ela dizima a oferta da casa de Deus, que ela só está ajudando a manter as despesas da igreja e a sustentar o pastor. Não. Paulo está dizendo que o crédito dela diante de Deus aumenta. Ela recebe mais graça do Senhor, sustento. A fé dela é renovada, porque ela está sustentando a obra de Deus, está sustentando o homem de Deus, o ministério do homem de Deus. Está entendendo isso, irmão? Paulo até ficou preocupado. Olha só, o meu interesse com vocês, quando eu estou falando isso, ao escrever isso, eu não quero que vocês pensem que eu estou, sabe, de malícia, que eu estou querendo receber, abusar da boa vontade dos irmãos, não. Pelo contrário, eu estou mostrando para vocês que vocês estão sendo abençoados extremamente diante de Deus, por causa dessa atitude de amor. Que bacana, né, irmão? Coisa linda. Enquanto muitos estão enganando o povo, né? Fiquei sabendo de um fato, de uma pessoa, de um jovem que pertence a uma dessas igrejas neopentecostais, onde diz que tem que dar o tudo. Você tem que dar o tudo, vende o teu carro, vende tua bicicleta, tem que entregar o sacrifício no altar. Vocês já ouviram falar nessas igrejas? Já ouviram falar? Você tem que vender tudo e tal. Aí o camarada chegou perto do pastor, né, durante essas campanhas de entregar o tudo. Aí o camarada falou assim: pastor, eu estou desempregado, não tenho nada. Aí o pastor olhou para assim: rapaz, você tem que sacrificar de alguma forma. O que tu tem aí de valor? Rapaz, até bandido. O que tu tem de valor? Ele: eu tenho esse celular aqui. Entrega no altar. Você nem vai vender, você vai entregar ele, o aparelho no altar, o sacrifício para você participar da campanha. Tem que dar o tudo. Aí o jovem foi e entregou.
Aí o jovem no relato diz o seguinte, que tempos depois, esse pastor chamava um camarada de outra igreja para tocar lá. E o pastor dava um valor, um dinheiro para ele, o rapaz vinha da outra igreja tocar para ele. Aí ele falou assim, sendo que os pastores não recebem, nessas igrejas, não recebem um aparelho desse, eles dizem que vão vender o aparelho, pegar o dinheiro e reverter para a igreja. Você doou o carro, o pastor diz o seguinte, eu vou pegar o seu carro, vou vender o dinheiro, eu vou reverter para a igreja. Aí o rapaz falou que estava lá na igreja, esse rapaz que doou o aparelho do celular. Aí falou que quando viu o rapaz do teclado tocando, ele viu o celular dele na mão do rapaz. Aí ele falou, eu entendi o mistério. O pastor pegou meu celular, ao invés de reverter para a obra de Deus, pagou o camarada com o celular. Toma o celular. Então existe muito disso. As pessoas entregam relógios de ouro, entregam bens, ao invés do pastor vender para poder aplicar, isso que eles dizem, né? Aplicar na obra, os pastores dão para outros, ele mesmo vai usar e tal. Então, note bem, como existe uma confusão, e as pessoas são inocentes, elas não sabem dessas coisas, elas saem dessas igrejas, meu irmão, só Jesus mesmo para restaurar, porque elas saem magoadas, feridas, aí chegam numa igreja séria, uma igreja que não vai explorar, chega o momento do ofertório, o pastor vai falar como ela está blindada, está com o coração sujo, né, chateada com tudo da igreja. É o momento que ela quase sai para agredir o pastor, mesmo se ele for sendo de outra denominação, porque ele não entendeu, porque de fato essas igrejas estão interessadas somente no dinheiro, não querem pregar a palavra de Deus. E Paulo, olha a preocupação de Paulo, ele faz questão de escrever, olha, não estou interessado, não quero que vocês pensem isso, tá? Não estou interessado somente nos donativos que vocês estão me dando. Eu quero deixar bem claro que a atitude de vocês está dando a vocês crédito diante de Deus. Está havendo crescimento espiritual. Deus está derramando mais graça sobre vocês. Por quê? Porque vocês estão entendendo a dinâmica do dar e receber. Amém, querido? Essa palavra final aqui é só sobre isso, né, irmão? Essa que é a verdade, né? Aí diz mais aqui, ó. Verso 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Amém, irmão? Olha o que Paulo começa a dizer aqui. Eu recebi tudo e tenho e abundância. Interessante, né, irmão? Lembrando que Paulo estava onde mesmo, irmão? Estava num hotel resort, é isso? Paulo estava preso. Repita comigo, preso. Recebi tudo. Tudo que eu preciso para viver, eu recebi. Paulo tem outro texto que ele pede para que trouxesse para ele os livros. Então ele tinha livros para ler, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha condições de abrir a boca para falar com Deus. Então ele estava preso fisicamente, mas ele estava livre em Cristo, amém? Recebi tudo, eu tenho em abundância. Recebi a roupa. Esse outro texto vai dizer, me traga a capa. Eu só trouxe. Nas noites frias, naquele cárcere, eu preciso de uma capa para me proteger do frio. Traz para mim. Mas os livros, tudo que Paulo precisava para ser crente, irmãos, ele tinha. Você tem tudo o suficiente em abundância para ser um crente fiel, sim ou não, irmão? Você tem? Tem gente que acha que não. Por que está triste? Porque eu não viajei para Disney World esse ano. Por que está triste? Eu não consegui comprar um novo Hilux IPVA R$7.000, não consigo. Irmão, para que tu vai comprar uma Hilux? Mal está conseguindo manter, né? Só IPVA 5, 7 mil reais. Brinca. Então a pessoa às vezes acha que não é suficiente. Não, pastor, porque eu preciso desse carro, porque eu fico no alto, me sinto imponente no trânsito. Paulo, ele disse, eu recebi tudo, tenho mudança. Tá bom para mim. Eu já tenho tudo o suficiente para ser fiel a Deus. Amém, querido? Mas muitos de nós achamos que não.
Enquanto nós não comprarmos a nossa casa de praia, pastor, a gente já mora na praia, amém. Nossa casa de campo, é o contrário, né? Se tu mora na Baixada, quer comprar uma casa na região dos lagos, mora na região dos lagos, sei lá, agora é casa de campo. Enquanto não comprar, pastor, eu não sossego, eu não consigo nem dormir, não estou conseguindo nem dormir enquanto não construir a minha segunda, terceira casa, sei? Para mim poder desfrutar. Paulo era um cara satisfeito, Paulo era um cara feliz. Eu perguntei aqui no início, quem está feliz com Jesus? Amém. Não é isso? Se nós perguntássemos a Paulo, Paulo também ia dar um amém. E ia dizer, olha, recebi tudo. Eu recebi tudo de Deus. A gente pode no primeiro momento dizer, Paulo está se referindo aos donativos. Mas a gente pode estender aqui a interpretação e dizer, Paulo estava feliz porque ele recebeu tudo. Ele recebeu o Filho de Deus na vida dele, amém, irmão? Quem tem Jesus tem tudo. Pode ter nenhum real no bolso, nenhum real no bolso, mas quem tem Jesus tem tudo, amém? E ele fala, eu tenho em abundância, é isso? Aí ele fala, estou suprido, olha só, estou suprido. Eu fiquei pensando nessa palavra aqui, irmão. Olha, recebi tudo, tem abundância, eu estou suprido, eu tenho além. Paulo experimentou, irmãos, antes de ser suprido, lembremos que ele experimentou um tempo, sabe, de aperto. Lembra semana passada que eu falei aqui? Que é possível que ele ficou 10 anos sem receber ajuda de Filipos, você lembra da palavra? E eu disse que Paulo, né, recitando Paulo, Paulo disse, vos faltou oportunidade. Lembra semana passada? Pois é. Aí ele fala assim, agora eu estou suprido, chegou a abundância. Irmãos, muitas vezes a nossa vida, ela consiste assim de fases, né? Há tempos, há épocas que você não tem R$1 nem para comprar um cafezinho. Eu me lembro que um dia eu cheguei, eu estava andando social na rua procurando emprego. Aí eu ia procurar emprego social. Aparência, irmão, conta na hora de um emprego. Aí eu entrei um dia na Casa Bahia, todo social. Irmão, quando eu entrei social na Casa Bahia, imagina eu assim, sem gravata. O ser humano é triste, né? Aparência. Eu entrei sem gravata, vieram 3 vendedores. Pois, não senhor, o senhor quer comprar o que, senhor? Irmão, sabe quanto eu tinha na carteira naquele dia? Uma moeda de R$1. Eu falei, não, muito obrigado, eu estou aqui namorando aqui as coisas aqui. Fique tranquilo. Qualquer coisa, com certeza, dá seu cartão. Dá seu cartão, por favor. Qualquer coisa eu procuro, bem comissão, né? Não, procura aí, senhora. Irmãos, eu tinha R$1, aí veio nos meus pensamentos, meus votos, se ela soubesse que eu só tenho R$1 e que no meu cartão não há nenhum limite aqui, estava desempregado. Então as pessoas olham muito a questão da aparência, né? Mas ali eu estava feliz, sabe por quê? Porque eu tinha fé em Cristo Jesus, estava suprido, amém? Então há épocas que você, assim, financeiramente falando, você não tem R$1 para nada. Há épocas, financeiramente falando, que você mal está conseguindo sustentar. Quanto mais, pastor, trazendo uma bolsa da semente generosa, quanto mais isso, não podemos ajudar ninguém. Há essas fases. Mas também eu quero entender que a fase que Deus permite na nossa vida, na qual a gente olha e a gente diz assim, estou suprido, tem além do que eu imaginava, do que eu esperava, amém? Eu creio que a gente vai viver esse tempo, amém? Olhar e dizer como Paulo, estou suprido. Pastor, você está precisando de ajuda aí? Não, bicho, estou suprido. Pastor, o senhor está precisando de ajuda, um dinheiro na conta aí? Não, estou suprido, fica tranquilo. Pastor, você conseguiu pagar o aluguel esse mês aí, pastor? Não, irmão. Aconteceu isso aqui, graças a Deus. Nos últimos meses, alguns irmãos ficaram preocupados. E eu falei no culto que precisava daquele culto para conseguir o dinheiro para pagar o aluguel. E cheguei em casa, algumas pessoas ligaram: pastor, conseguiu o valor? Eu falei: consegui. Aí teve uma que falou para mim assim: pastor, fique tranquilo, não é qualquer R$500 que vai impedirmos de continuar pregando o evangelho, não. Se precisar, é só falar. Estamos supridos, amém, irmão? Há momentos difíceis, mas há momentos que Deus vai providenciar, que Deus vai cuidar da gente, amém, querido? E se você não sente isso acontecendo, que você possa sentir em nome de Jesus e perceber o cuidado de Deus na tua vida em nome de Jesus. Crê nisso. Deus é bom, amém, irmão? Deus é bom, temos experimentado isso, a bondade do Senhor. E ele diz mais aqui, olha só que interessante, ó. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos.
o que me veio da vossa parte. Ou seja, foi Epafrodito que entregou a oferta, os donativos para Paulo. Ele diz assim: da vossa parte, como, acredita comigo, aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo traz aqui um paralelo. Ele compara a oferta que Epafrodito entregou da igreja de Filipos para ele. Ele compara as ofertas do Antigo Testamento, né? Aroma suave. Você sabe que o holocausto era uma oferta que precisava ser queimada. E eles entendiam que aquela fumaça que subia, o Senhor recebia como um aroma suave. Olha que interessante. É interessante também, lembrar os irmãos, que quando um judeu entregava a sua oferta, o seu holocausto ali, o sacrifício, era um culto que eles estavam prestando ao Senhor. Em outras palavras, a gente está aprendendo aqui com o apóstolo Paulo, que a oferta que os filipenses entregaram a Paulo, os donativos que foram entregues para Paulo, veja bem, foi entregue, humanamente falando, foi entregue a Paulo, sim ou não? Espiritualmente falando, foi uma oferta, um culto a Deus. Está entendendo isso, irmão? Veja bem, eles entregaram nas mãos de Paulo, lá na cadeia. Aí Paulo está entendendo espiritualmente, explicando para eles que no mundo espiritual, aqueles donativos, aquelas ofertas, foi como um sacrifício, foi um culto, foi como um aroma suave diante dos olhos do Senhor. Olha só, irmão. Então, note bem, então é extremamente espiritual o ato de ofertar, de dizimar, porque humanamente falando, você está entregando na mão do pastor, do seu líder espiritual. Mas espiritualmente você está oferecendo um ato de adoração, um culto a Deus. Porque quando os judeus entregavam um holocausto, um animal para ser sacrificado, e aquele holocausto, aquele animal era queimado e subia aquela fumaça, eles entendiam que era um culto, era um ato de adoração. Hoje no Novo Testamento e nas igrejas nós temos um entendimento equivocado, né, do que seja adoração. A gente fala assim: vamos agora cantar 3 hinos de adoração. Seriam 3 hinos lentos nos quais você fecha os olhos e levanta as mãos. É equivocado esse pensamento que você adora a Deus somente quando você canta música. Está entendendo, irmão? Você não somente adora a Deus quando você canta 3 músicas lentas da Aline Barro. Não! Quando você entrega seu dízimo, sua contribuição financeira para a obra de Deus, ainda que seja nas mãos do nome de Deus, do pastor, é um ato de adoração ao Senhor, espiritualmente falando. Amém? Entendeu isso? Então, veja só, as palavras que o apóstolo Paulo usa são palavras que remetem ao sacrifício levítico dentro do Antigo Testamento. Ele diz: o que me veio da vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Amém, queridos? É interessante isso, né? Era uma oferta, era um dinheiro, era um donativo que veio consagrado para a obra de Deus, para o sustento do homem de Deus. Sim ou não? Um missionário muito famoso, chamado Hudson Taylor, a respeito dessa atitude aqui da igreja de Filipos, ele comenta o seguinte, ele diz o seguinte: devemos ter medo não da falta de recursos, e sim de receber recursos em demasia que não sejam consagrados. Pegou? Quem falou isso foi o Hudson Taylor, um grande missionário do século XIX. Vou repetir: devemos ter medo não da falta de recursos, e sim de receber recursos em demasia que não sejam consagrados. Ou seja, esse recurso que Paulo recebe, por um momento até ele achou que estou suprido, tem abundância, não precisa trazer mais não. A diferença é que é um recurso consagrado, é um donativo, é um dinheiro consagrado. Por que consagrado, pastor? Porque era para o sustento do homem de Deus, era para o sustento e manutenção da obra de Deus. Você está entendendo, irmão, que é a dinâmica aqui? Então, para Deus, Paulo está explicando para a igreja de Filipos que aquela atitude da igreja de Filipos foi um ato de adoração, foi um culto a Deus. Veja como a gente aprende, né, irmão, na palavra do Senhor, que nós podemos também cultuar, adorar o Senhor, demonstrar nossa devoção a Ele. Interessante, entregando contribuições na obra de Deus. Quem está entendendo? Amém? Versículo 19, aí Paulo vai dizer: olha, e o meu Deus, muito lindo esse versículo, né? Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, ele diz que
Deus, segundo a sua riqueza em glória, ou seja, em glória, de maneira que a glória de Deus seja manifesta. Por que ele fala sua riqueza em glória? Paulo, de maneira notória, de maneira que o nome do Senhor seria o que? Glorificado. Aí vai dizer em glória, ok? Há de suprir. Essa palavra há de suprir literalmente significa encher, há de encher. Interessante, né? Há de encher. Deus há de cuidar de você, vai encher a despensa. É isso que ele está falando. Deus há de encher. Deus há de cuidar dos irmãos. Em Cristo Jesus. É por Jesus. Em Cristo. O nome do Senhor só é glorificado quando nós contribuímos financeiramente para a obra dele, quando é feita em Jesus, por Jesus, para a obra dele. Como eu falei para você aqui, os multimilionários, eles fazem doações, sim ou não? Para as instituições de caridade. Mas é uma doação, é uma oferta feita em Jesus? Sim ou não? Não. Embora seja para ajudar uma instituição, não é feita para glorificar o nome de Jesus. Não é em nome de Jesus. Embora ajude aquela instituição. Ele, quando entrega um cheque milionário, 100 milhões de dólares, ele não está dizendo olha, que o nome do Senhor seja glorificado. Ele não diz isso. Deu para você entender isso? Essa é a diferença do crente, da contribuição, da doação do crente para a contribuição de uma pessoa não crente. Quem é que doa mais para o Teleton e para o Criança Esperança todo ano? O Teleton ajuda até mesmo crianças deficiência. Bem, é isso que eles dizem, né? A gente não tem certeza para onde vai o dinheiro, né? É isso que eles dizem. Mas vamos supor que o dinheiro vá todo, vamos falar hipoteticamente, acreditando que o dinheiro vá todo para aquelas crianças. Não é feito em nome de Jesus. Tudo aquilo ali não é feito, não sei se você sabe, é óbvio que a emissora, no caso do SBT, que realiza o Teleton, ela recebe descontos também, né, um certo abatimento nos impostos por conta disso, né? Rede Globo também, por isso que ela faz isso há mais de 30 anos. Não é porque as organizações do Roberto Marinho amam as crianças, não é por causa disso, sejamos ingênuos, né? Mas eles fazem. É em nome de Jesus? Não, não é em nome de Jesus. É para a glória de Jesus? Também não. Quem recebe a glória é a Rede Globo. Não é isso? Ajudamos as crianças com o Teleton. Arrecadamos 55 milhões esse ano. Quem recebeu a glória? Os artistas do SBT. Não foi o nome de Jesus. Então Paulo está dizendo que quando o contexto está na igreja, quando é o crente que supre as necessidades da obra de Deus, aí Paulo diz que há uma consequência. Há uma consequência. Qual é a consequência? O Senhor Jesus, segundo a sua riqueza, há de encher, há de suprir todas as vossas necessidades. Em Cristo. É em Cristo. Amém, irmão? Muito forte isso aqui, né? Verso 20. Ele diz, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Parece que Paulo está terminando a epístola aqui, né? Mas ainda não terminou, não é? Ele diz que o nosso louvor precisa ser constante. Seja a glória pelos séculos dos séculos. Ele está destacando aqui a eternidade de Deus. É importante entender que nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, no ensaio, estamos ensaiando, sabe? Estamos ensaiando para viver na eternidade, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Estamos sendo preparados. O crente que não tem o hábito de louvar, de engrandecer o nome do Senhor, de exaltar e reconhecê-lo como Deus da sua vida aqui na terra, a pergunta que se faz é: será que ele vai fazer isso na eternidade? Ele não faz aqui. Como é que o indivíduo quer viver no céu, em comunhão com Deus, se ele não busca o Senhor em oração aqui, enquanto está nessa terra? É possível isso? Como é possível? Veja bem como os ímpios estão enganados, né? A pessoa vive na vida devassa, no lesbianismo, no homossexualismo, bebendo, enchendo a cara, pulando carnaval, vício de pornografia, fuma maconha, está tudo certo, é a favor do aborto, é a favor da legalização das drogas, o demônio na vida dele. Se ele acredita em Deus, ele acha que ainda vai
para o céu. Como diria o outro, só se for o céu da cadeia, o céu da boca, porque está enganado, equivocadamente, redundantemente falando, equivocadamente, errado, enganado. Não tem. Então, na verdade, nós estamos aqui ensaiando, estamos aqui no mundo, certo? Nós não vemos a Deus, mas nós temos esse compromisso de procurar manter comunhão com Ele através da fé, através da oração, da leitura da palavra de Deus e da prática dessa palavra, para que um dia nós possamos estar eternamente com Ele, pelos séculos dos séculos. É uma expressão bíblica para falar sobre a eternidade, né? Aí diz aqui, ó: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Interessante, né? Saudar, manda um abraço para cada um dos santos. É interessante isso, a forma como Paulo trata, né, a igreja. Irmão, toda igreja tem joio, sim ou não? Tem gente não regenerada? Ou todo mundo é regenerado? Todo mundo nasceu de novo? Todo mundo que frequenta as igrejas, seja igreja pequena ou grande, todo mundo 100% é regenerado? Claro que não. Ele está no processo. Tem gente que está no processo, não nasceu de novo, está no processo. Está ouvindo a palavra, talvez nasça de novo, talvez não se sabe. Mas eu acho interessante Paulo, ao lidar, se despedindo aqui da igreja, ele lidar com a igreja como se todo mundo fosse santo regenerado. Ele diz assim: olha, manda um abraço aí para os santos, os que são crentes de verdade, e para a turma que está no processo, manda também um beijo também, um abraço. Ou não manda abraço nenhum não, manda se converter. Não, ele não trata assim. Cada um, dois, é um abraço individual. Eu penso aqui, irmãos, que ele está entendendo que ainda que haja pessoas que não se converteu, que não havia se convertido, que não havia sido regenerada lá naquela congregação de Filipos, eu penso que ele fala aqui pela fé, sabe? Ele entende que essas pessoas poderão vir a se converter. Então ele já fala como se todo mundo fosse crente. Olha, saudar a cada um dos santos aí. Um abraço para a turma. Eu creio que são de Deus. Se não é, vai ser. Amém, irmão? Manda um abraço para eles. E você sabe que santo significa o quê? Separado. E detalhe, a verdadeira separação é válida somente para quem está em Cristo. Veja bem, os irmãos, saudar cada um dos santos em Cristo. Ou seja, irmãos, pessoas que estão em Cristo. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Ao verso 22 ele fala: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de... Quem eram os da casa de César? César é quem? Era o imperador. É uma confirmação de que Paulo estava preso em Roma, né? Os da casa de César. Quem seriam esses aqui, irmãos? Os da casa de César? Eram os funcionários. Era um soldado, era o copeiro, era o padeiro, o arrumador, o cozinheiro. Muitas pessoas que trabalhavam no palácio do imperador, que era na época Nero, né? César é um título, né? O nome do imperador era Nero. Muitas pessoas vieram a conhecer o Evangelho e se converter. E ele está preso lá e, obviamente, ele poderia conversar e tinha esse contato com os funcionários do palácio que eram crentes. E ó, pessoal aqui, os crentes aqui da casa de Nero, o pessoal que trabalha aqui no palácio, está mandando um abraço. Ou seja, para que a igreja de Filipos ficasse sabendo: olha, a igreja de Filipos, tem crente aqui com a gente também, aleluia. Vocês estão sozinhos não, tem povo de Deus. Aí, irmãos, é interessante, e eu quero frisar isso aqui, que Paulo em nenhum momento diz que esses irmãos, ao se converter, tinham que deixar de trabalhar no palácio de Nero, o assassino perturbado. Ele fala isso? Não. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus tem colocado pessoas em lugares estratégicos que talvez você individualmente não estaria, nunca gostaria de trabalhar. Deixa eu dar um exemplo. Um lugar que tem muitos crentes, tem mais de 5 mil funcionários, um lugar chamado Projac, Rede Globo Televisão, Jacarepaguá. Você não sabe. Deus colocou ali alguns crentes estrategicamente. Eu já conversei com um pastor assembleano que trabalhou como marceneiro, construindo cenários na Rede Globo.
Ele falou que é uma empresa maravilhosa, salário altíssimo, tudo do bom, de melhor, de benefício para você e sua família, só trabalha muito. Ele falou, por exemplo, eu tinha que viajar para outro estado, ou as gravações estavam atrasadas, eu ficava dormindo no Projac aqui uma semana inteira, não tinha tempo de ir para casa. Trabalhava 16, 17, 18 horas direto. Trabalhava 1 hora da manhã, não tinha como ir para casa, eu acordava 4 e já estava trabalhando 5 horas da manhã. Ganhava muito bem, mas eu percebi que eu estava ganhando muito dinheiro e perdendo a minha família. Eu não tinha mais tempo para minha família, então Deus falou, sai. Mas enquanto eu estive lá, eu falei de Jesus para as pessoas. Então, queridos, existem alguns lugares que Deus tem colocado servos de Deus estrategicamente. Talvez eu e você nós não trabalharíamos num lugar desse. Por ser um manto de perdição, de fato. Droga, só cheirando, fumando maconha na tua frente, os artistas, né? Você vendo algumas coisas. Ele falou que as cenas quentes dos atores se entrelaçando ali, ele como fazendo parte da cenografia, muitas vezes ele obrigava ele a estar presente. Ele falou, algumas coisas realmente são pesadas, mas enquanto eu estive ali, eu dei testemunho da graça e do poder do meu Deus. Por exemplo, um lugar que tem crente que fala assim, pastor, eu jamais trabalharia ali, nem me dando muito dinheiro. Eu não seria um político, eu não trabalharia na Assembleia Legislativa, nem na Câmara dos Deputados, que é um manto de perdição. Pastor, a gente sabe que o camarada crente está lá no gabinete dele e o sujeito vem com a mala de dinheiro. Ó, essa mala aqui é para você, ó, votar a favor. Ó, essa mala de dinheiro aqui é para você votar contra. E aí? Por conta da corrupção, por conta do pecado florescer naquele lugar, será que Deus não coloca, não planta servos de Deus ali? Sim ou não? Sim, claro que planta. Em nenhum momento Paulo censura e obriga aqueles funcionários da casa de César a deixar o palácio. Em nenhum momento. Pelo contrário, olha, o pessoal daqui que trabalha aqui manda um abraço. O pessoal crente aqui, em outras palavras, eles conseguem ser fiéis a Deus dentro do palácio, dentro da casa de Nero, que era um cara sanguinário, filho do diabo. Então, queridos, a questão não é o lugar, a questão é a sua fidelidade diante de Deus. Amém? A tua fidelidade. Ah, eu não quero ser político, senão eu vou cair, vou me corromper. Se o sujeito tem esse chamado, sem se chamar de Deus, é possível ser fiel, sim. Quem disse que não? Há muitas tentações? Existem. Você vê, irmão, Daniel sendo fiel aonde, meu irmão? No palácio da Babilônia. Daniel foi fiel a Deus? Glorificou e testemunhou do Deus vivo na Babilônia. E depois, no outro reinado também, reinado persa, ele conseguiu ser fiel a Deus. Então, quando eu vi esse texto aqui, o apóstolo Paulo dizendo aos da casa de César, manda um abraço, vos saúdam também. Eu comecei a pensar sobre esses lugares, os crentes que estão nos lugares estratégicos, que talvez eu e você nunca conseguiríamos chegar, mas foi Deus que colocou para eles testemunharem, para eles serem luz lá dentro. Amém, irmão? Pessoas que, se você bater na porta dele para falar de Jesus, ele não vai te receber, não vai mesmo. São faxineiros, camareiros, maquiadores, que estão ali lidando, fazendo o cabelo do artista milionário, que ele pode falar do amor de Deus para eles. Você está entendendo, irmão? Nosso Deus é assim, é um Deus de misericórdia. Deus plantou servos num antro de perdição. Irmãos, os imperadores romanos eram tão malucos, tão loucos, que eles faziam dentro do salão do império, do palácio, eles faziam campeonatos entre os homossexuais para quem criasse, sabe, novas posições sexuais, novas maneiras de se relacionar sexualmente. Aí prostitutos, lésbicas, toda sorte de imoralidade, eles promoviam isso, era um campeonato. Ou seja, um lugar, um antro de pecado.
Mas tinha servo de Deus lá. Eu não sei, irmão, aonde Deus tem plantado você. Talvez seja um lugar difícil. É difícil lá onde você está trabalhando, mas você é luz lá, amém, querido? Você tem que ser luz lá naquele lugar. Você tem que glorificar o nome do Senhor lá, amém, irmão? E para a gente poder fechar esse estudo, diz o versículo 23: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Interessante, né? Você sabe que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Paulo encerra essa epístola dizendo: olha, que a graça, que o favor imerecido de Deus esteja com o espírito dos irmãos. Veja bem, o favor de Deus com o espírito. Você sabe que o espírito, quando a gente se converte, é ele que é vivificado, que ele que recebe a vida. Você sabe, né, pelas epístolas paulinas, que quando nós não somos crentes, o nosso espírito está morto, certo? Quando você se converte, você é regenerado, então o seu espírito é vivificado. Então Paulo fala terminando essa epístola dizendo, ó, que a graça de Deus continue com o espírito de vocês, porque o espírito de vocês está avivado, o espírito de vocês foram vivificados, tem a presença de Deus. Hoje vocês têm comunhão com o Senhor, que vocês continuem assim, e que nós também, né, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida, que o favor de Deus esteja com o seu espírito, porque é o espírito vivificado que vai fazer com que nós permaneçamos fiéis até o fim, até a volta de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Encerramos aí maravilhosamente essa série que muito nos abençoou. Vamos orar. Feche seus olhos. Amém. Espírito Santo de Deus, somos gratos ao Senhor, meu Pai, porque conseguimos, meu Senhor, examinar, meu Pai, essa epístola do teu servo Paulo durante esses últimos meses, essas semanas, e te glorificamos, Pai. Te glorificamos porque nós aprendemos muito com o Senhor, e nós queremos, meu Pai, colocar em prática, Senhor, tudo que nós aprendemos nesses últimos meses. Queremos, Senhor, nos lembrar, Senhor, de tudo que foi ensinado, de tudo que foi pregado. Nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja amorosa, como foi a igreja de Filipos, uma igreja, Senhor, na qual recebeu o elogio do teu servo Paulo, uma igreja que entendia, que compreendia que sustentando teu servo estava cultuando o Senhor. Meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ensinou através dessas epístolas, Senhor, toda a dinâmica de viver na tua presença, na alegria do Senhor. Sim, Senhor, aprendemos que nós devemos nos regozijar, nos alegrar em Ti. Aprendemos que precisamos, meu Deus, estar contentes, Senhor, porque já experimentamos a escassez. Precisamos, meu Pai, estar contentes se experimentarmos a abundância. Sim, Senhor, o Senhor nos mostrou, Pai, que Paulo já tinha aprendido a viver em toda e qualquer situação. Meu Deus, em nome de Jesus, que estas palavras, meu Senhor, que estas mensagens, meu Deus, venham ficar gravadas no nosso coração, e que quando a crise vier, quando a dificuldade vier, que nós possamos, sim, Pai, nos lembrar, meu Pai, das Santas Escrituras, que nos ensina a vivermos contentes, sim, Senhor, contentes somente tendo o Senhor, meu Pai, sendo o Senhor das nossas vidas. Nos ajude, Espírito Santo, a entender isso, porque, Senhor, nós não viveremos mais ansiosos. Senhor, nos ajude a entendermos isso e a vivermos isso, porque desta maneira, Senhor, nós não ficaremos estressados, preocupados, Senhor, com tantas coisas que surgem, mas nós vamos confiar plenamente em Ti. Nós vamos acreditar, Senhor, de que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, que a Igreja de Nova Vida de Araruama, Senhor, compreenda e entenda, meu Pai, essas verdades, que ela possa, meu Pai, se assemelhar à Igreja de Filipos, que entendia, Senhor, o tocante ao dar e ao receber. Dá-nos corações, Senhor, liberais. Dá-nos corações, meu Pai, no qual temos o prazer de dar, de ofertar, de abençoar o próximo, de abençoar a Tua obra, de sustentar a Tua obra, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós Te louvamos, porque o Senhor tem nos ensinado todas essas coisas.
que esta igreja possa crescer, que esta igreja possa amadurecer na tua presença, seguindo, meu Pai, firmados na fé, na rocha em Cristo Jesus. Dá-nos, meu Senhor, um domingo abençoado, Espírito Santo, um domingo de paz e tranquilidade com as nossas famílias. Leva-nos em paz e segurança. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos?